Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlogger do Conde Lopé de la Villanueva. Eu acabei de assistir uma parte, na verdade 2 minutos e 56, do vídeo A Morte de Marielle Franco, gravado por aquele casalzinho do Coisas do Nerd. E eles têm um outro vlogger chamado Cadê a Chave? E eu fiquei muito chocado com a forma um tanto mesquinha com que eles tentam justificar todo esse celeuma por conta do assassinato desta vereadora. A lógica que nós tiramos apenas de 3 minutos de vídeo é a de que a vereadora é uma pessoa completamente distinta de qualquer outro indivíduo que foi assassinado no Brasil, pelo simples fato de essa jovenzinha ter sido esquerdista. Ou que, segundo as conjecturas deles, porque uma hora eles dizem que não sabem quem a matou, mas por outro lado eles afirmam categoricamente que esta jovem foi assassinada justamente pelo seu credo ideológico, ou seja, Dona Marielle Franco foi assassinada por ser militante do PSOL. Senhor Leon, de Coisas do Nerd, se você ficasse falando apenas de quinquilharia tecnológica inútil, vá lá. Agora, quando você fala de política, junto com a sua dileta mulher, vocês pareceram um casalzinho da Zona Sul do Rio de Janeiro, um bando de nojentinhos ideológicos, porque é isso que vocês são. Veja essa dona reclamando que as pessoas estão relativizando esse assassinato, e ela faz, ao mesmo tempo, uma comparação entre o assassinato desta jovem e um outro assassinato que ocorreu quase no mesmo tempo de um empresário que foi assassinado num assalto na frente do seu filho. Aí ela usa um seguinte argumento capcioso. Ah, mas a vereadora foi assassinada porque aquelas pessoas queriam matá-la. Já os bandidos não, só fizeram um assalto. Senhorita, são 2 pessoas mortas. Inclusive, uma delas na frente do seu próprio filho. Qual é a diferença entre uma pessoa que tem intenção de matar deliberadamente outra e a outra que mata e rouba? Eu não entendi a sua diferenciação. Porque quem está relativizando o crime é você. Você está absolutizando o crime em torno desta vereadora e relativizando o sofrimento de quem, inclusive, foi morto e foi roubado. E vejam uma coisa que está sob suspeita. Isso foi tocado por uma desembargadora do Rio de Janeiro e também outras fontes de que essa vereadora não era Floxicheire, não. Ou seja, existem fortes indícios, e vejam que eu estou falando apenas de conjecturas, não estou acusando essa mulher, pode ser que não seja isso, pode ser que realmente ela tenha sido assassinada porque quebrou certos interesses, enfim. Mas existem fortes indícios de que essa senhorita estaria ligada ao narcotráfico. E se isso for verdade, logo a realidade muda de figura. Mas olha só que lógica nojentinha. Ah, um empresário que foi assassinado, foi morto, o cara só queria assaltar. E detalhe, o cara chegou lá, estava dominando uma pessoa e simplesmente matou. Pá! Ah, mas isso aí é menos morte e menos sofrimento para a vereadorazinha que tem carteirinha do PSOL. E o senhor Leon falou que outro aspecto da comoção é porque a jovenzinha era negra. A jovenzinha tem um histórico de sofrimento, coitadinha. A jovenzinha da Baixada e etc. Cabe recordar ao senhor que está no conforto do Canadá, o senhor de boa vida, que quem votou nessa moça não foi a favela. Quem votou nessa moça foi essa elite ricaça esquerdinha que acha que bandido tem consciência social. Ou seja, Dona Marielle Franco é uma candidata das elites de esquerda que ficam tratando o negro como bichinho de estimação,
como o coitadinho que agora prega a luta de classes dos pobres contra os ricos, dos negros contra os brancos e assim sucessivamente. Marielle Franco não representa a população negra do Rio de Janeiro. Marielle Franco não representava os pobres das favelas que estavam sendo acochados pelo crime organizado. A maioria das pessoas quer segurança. A maioria das pessoas, isso de todas as classes sociais, com exceção naturalmente dessa elitezinha nojentinha e engajada que criou esse estado de coisas, ou pelo menos ajudou a criar esse estado de coisas no Rio de Janeiro, praticamente desde o empresário que foi assassinado até aqueles outros e outros inocentes que também são executados sumariamente e não tem uma notinha de jornal, porque, claro, Marielle Franco era pobre, negra, não sei o quê. Quantos pobres negros não estão sendo executados, não estão sendo queimados com pneu, não estão sendo, enfim, trucidados e não há uma notinha desse povo. Mas sabe por que não há uma notinha desse povo? Não é porque é discriminação contra negro, não. É porque eles não têm ideologia do PT, é porque eles não têm ideologia do PSOL. Muitos desses negros, e claro que não são todos negros, a população brasileira não é majoritariamente negra, tal como se foi inventado o mito. A população brasileira é mestiça. A população brasileira, em geral, tem uma tez entre o pardo e o claro, em sua maioria. O negro é uma minoria. Então vejam, essas pessoas aleatoriamente estão sendo associadas no país. E como elas não fazem parte da etiquetinha que a esquerda já colocou de vítima, então elas são simplesmente ignoradas. Aí é claro, aí vem o choramingo, o jeito da mulher. Vocês estão relativizando o crime. Porque não se pode comparar um assassinato de uma vereadora do PSOL com um assassinato de um empresário que foi morto na frente do seu filho. Que legal! Você diz que é contra a relativização e relativiza o crime dos outros. Olha, sinceramente, eu fiquei muito enojada de vocês. Vocês são um casal realmente muito nojentinho. Vocês representam realmente o que é pior da classe média brasileira. E quando a classe média começa a adotar essas ideologiazinhas espúrias, que estão fudendo a vida dos pobres, porque, diga-se passagem, é o que está acontecendo, quando eu vejo muitos conhecidos aí de direitos humanos, e olha que eu tenho amigo de direitos humanos, gosto da pessoa e tudo, mas esse pessoal tem uma visão muito turva da realidade. Uma visão completamente falsa da realidade do crime. Uma visão condescendente que chega a ser criminosa. Eu quero ver a cara desse povo quando se descobrir que as motivações do assassinato dessa cidadã foram as mais nebulosas possíveis. Porque a história está muito mal contada. Pode ser que a polícia tenha matado, pode ser que a milícia tenha matado, pode ser que o tráfico tenha matado, mas de alguma coisa é certa. Alguma coisa está errada por trás dessa mulher. E como alguma coisa está errada por trás dessas pessoas que ficam absolutizando o crime quando é um esquerdista assassinado e ficam relativizando um crime quando um cidadão é assassinado sem ideologia alguma. E é isso que dá para perceber no casalzinho do nerd. A comoção foi fundamentada num aspecto midiático. Não que não houvesse realmente razões para se comover. Mas existem pessoas que no próprio Rio de Janeiro foram assassinadas nas mesmas situações que a dessa moça, com exceção naturalmente das razões desse crime, porque também até agora ninguém sabe por que mataram essa mulher. E ninguém se comoveu ou moveu uma lágrima. Isso me lembrou um pouco daquele incidente que aconteceu em São Paulo de um casal de namorados, uma garota de 16 anos e um garoto de 19 anos. Eles foram fazer um piquenique e foram abordados por alguns elementos, entre os quais um indivíduo de 16 anos que estava liderando o bando, cujo apelido era Champinha. Pegaram este garoto e deram um tiro na cabeça dele, estouraram os miolos do garoto. Depois pegaram essa jovem de 16 anos e curraram a moça. Estupraram de tudo quanto é jeito. E quando a polícia estava se aproximando desta jovem, como também deste indivíduo, este Champinha aplicou mais de 20 facadas na mulher. E este crime, naturalmente, comoveu o Brasil, porque as pessoas estavam esperançosas de encontrar o casal vivo,
e a polícia acabou encontrando os cadáveres desses jovens. O que a esquerda fez? A esquerda usou os mesmos argumentos que eles dizem acusar nos seus críticos. Ah, essa menininha aí só teve atenção porque ela é branca, porque ela é rica, porque ela é de origem judaica. A menina que foi assassinada, Liana Friedenbach, era judia. Na lógica de certos esquerdistas, ser rico, ser branco, judeu, é motivo de você levar um tiro ou então de você ser estuprada. Inclusive tinha uma autorazinha, uma outra nojentinha, chamada Marilene Filinto, que escreveu defendendo os direitos do estuprador Champinha. Que vocês não sabem o que é o ódio de classe, vocês não sabem o que é o ódio de raça. Quer dizer, ela projeta o ódio dela para outras pessoas, presumindo que o pessoal da Baixada pensa a mesma coisa que ela. Então, existe um pessoal dentro dessas esquerdas que são um bando de psicopatas, que são um bando de pessoas cínicas. Eu não estou dizendo aqui que o casalzinho nojentinho seja psicopata, pelo contrário. Eu acho que eles são muito bem lúcidos. Eu digo que eles são mais mesquinhos do que psicopatas. Porque eles não são totalmente insensíveis às pessoas. Eles são apenas desonestos. E mais, eu vi gente fazendo alegorias bizarras sobre esta jovem judia e o Estado de Israel, como se uma mulher que recebeu mais de 20 facadas teve quase o seu pescoço cortado. E isso sem prejuízo da violência sexual que essa menina sofreu, com 4 ou 5 homens diferentes estuprando essa menina. O que essa esquerda fez? Essa esquerda criminalizou justamente a vítima. Essa esquerda, que diz defender os direitos das mulheres, justificou o estuprador. E aí foi a causa da briga entre Maria do Rosário e os deputados de Bolsonaro. Deputado Jair Bolsonaro está afirmando que a punição contra esses vagabundos deveria ser rigorosa, por serem estupradores e assassinos. E quem foi que defendeu os direitos do Champinha e do estuprador e agora está dizendo que nenhuma mulher pode ser estuprada? A senhora Maria do Rosário. Eu digo, vocês esquerdistas são um bando de vagabundos, vocês são a corja que esse país tem que se livrar. Eu espero um dia que a esquerda seja uma coisa tão marginal, mas tão marginal, que seja equiparada ao movimento nazista. Porque é isso que vocês merecem. Vocês merecem esse ostracismo de serem vistos como os leprosos morais que vocês são. Eu não estou desconsiderando aqui o assassinato chocante desta cidadã do PSOL. O que eu estou desconsiderando são os critérios de avaliação que vocês fazem quando vocês são insensíveis a 60 mil assassinatos por ano. É claro que, como cidadão comum, eu me choco de ver uma sujeita que estava, sei lá, indo para sua casa e de repente chega um bando de vagabundos e descarrega a arma nessa mulher. Eu jamais defenderia uma coisa dessa para ninguém de uma forma que não seja justificada a partir da legítima defesa ou no cumprimento estrito do dever, que é no caso quando um bandido reage a uma ação da polícia e a polícia não tem outra condição senão meter bala nesse cara. Agora, vocês ficam afirmando que todo mundo é vítima, mas há vítimas maiores do que outros, aí mostra o sinal completo de cinismo do discurso de vocês. Então, meus amigos, é isso. Fica para a próxima.